Fala galera, beleza? Aqui fala o professor Lohan de Biologia e hoje nós vamos à resolução de 3 questões que envolvem os biomas brasileiros, assunto esse visto dentro do estudo da ecologia. Vamos à primeira delas. A extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do açúcar e café e o desmatamento para a instalação de indústrias são eventos da nossa história que contribuíram para a degradação desse bioma. O texto refere-se ao bioma, alternativa A, Pantanal, alternativa B, Floresta Amazônica, alternativa C, Mata Atlântica, alternativa D, Cerrado, alternativa E, Caatinga. Se você observar bem um texto, pessoal, ele traz um bioma que é degradado desde a época do Brasil colonial, quando ele fala aí, ó, no extrativismo da madeira, principalmente do pau-brasil, que era, né, uma vegetação predominante na época, né, do Brasil colonial, tá certo? O ciclo do açúcar também aconteceu ainda dentro, né, do Brasil colonial, quando o Brasil ele era colônia de Portugal. E aí, pessoal, o bioma brasileiro, né, que tem a sua história marcada pela degradação desde a época do Brasil colonial, esse bioma seria a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, pessoal, é o bioma brasileiro mais degradado dentre todos, né? Então, registros históricos mostram que a Mata Atlântica ela começou a ser degradada desde a chegada dos portugueses em território brasileiro, tá bom? Portanto, quando você analisasse essas informações e conseguisse concluir que o texto mostrava um bioma que estava sendo degradado desde a época do Brasil colonial, facilmente você conseguiria fazer essa associação com o bioma de Mata Atlântica. Portanto, o texto refere-se ao que nós temos na alternativa C. Beleza, pessoal? Então, lembrem, né? Fica aí a dica para vocês. Falou em um bioma em que a degradação é desde a época do Brasil colônia, falou, né, em pau-brasil, falou em ciclo do açúcar, são eventos que acontecem ainda durante o período colonial, então você vai lembrar do bioma de Mata Atlântica. Tranquilo? Beleza? Então, destacamos aqui a alternativa C como nossa alternativa correta. Vamos dando sequência. Próxima questão fala o seguinte: podemos definir bioma como um conjunto de ecossistemas que funcionam de forma estável. Um bioma é caracterizado por um tipo principal de vegetação. No mesmo bioma, podem existir diversos tipos de vegetação. Os seres vivos de um bioma vivem de forma adaptada às condições da natureza, vegetação, chuva, umidade, calor, etc., existentes. Os biomas brasileiros caracterizam, no geral, por uma grande diversidade de animais e vegetais, biodiversidade. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Nessa questão, nós iremos trabalhar com apenas 4 alternativas, tá, pessoal? E aí nós temos que se basear no que o texto está nos trazendo. A alternativa A fala o seguinte: a diversidade biológica é maior nos ecossistemas que nos biomas. Cuidado, tá, pessoal? Olha o que é que ele fala lá no início do texto. Ó. Podemos definir bioma como um conjunto de ecossistemas. Né? Então, dentro de um mesmo bioma, eu posso ter diferentes tipos, vários tipos diferentes de ecossistemas. E cada ecossistema ele vai ter a sua biodiversidade. Então, isso faz com que, no final, pessoal, o bioma ele seja uma região de altíssima biodiversidade. Isso acontece com os biomas brasileiros. Os nossos biomas, eles são biomas riquíssimos, tanto, né, em termos de fauna, espécies animais, quanto em termos de flora, espécies vegetais. E isso é trazido também dentro do próprio texto. Começa ali na penúltima linha, quando ele fala, ó, os biomas brasileiros caracterizam, em geral, por uma grande diversidade de animais e vegetais. Entre parênteses, biodiversidade. Né? Então, logicamente, pessoal, como o bioma ele é formado por um conjunto de ecossistemas, o bioma ele vai ter uma biodiversidade muito maior do que um ecossistema isolado na natureza. Né? Isso é lógico e é trazido dentro das informações do próprio texto. Portanto, a alternativa A ela vai estar incorreta. Seguimos. Alternativa B. Biomas e ecossistemas são sinônimos com características distintas. Muita atenção, pessoal, porque tem gente que ainda acha que bioma e ecossistema são sinônimos. É a mesma coisa, é a mesma definição. E não é. Bom, dentro do estudo da ecologia, pessoal, biomas e ecossistemas são conceitos distintos. Tá? O que é um ecossistema? O ecossistema é uma região em que você vai ter a interação entre fatores bióticos e fatores
abióticos. Já um bioma, pessoal, o que é o bioma? O bioma é uma comunidade estável, onde você vai encontrar diferentes ecossistemas e naquela região você vai ter uma vegetação predominante. Isso seria um bioma. Então, são conceitos diferentes. Inclusive, quando ele fala que um bioma ele é um conjunto de ecossistemas, você consegue entender que o conceito de ecossistema ele pode ser englobado dentro do conceito dos biomas. Como o bioma ele tem um conceito mais amplo do que o conceito de ecossistema. Então, não são sinônimos, são conceitos distintos. Portanto, a alternativa B também incorreta. Alternativa C. Pelo que se depreende do texto, nos diferentes biomas, encontramos diversos, isto é, perdão, pessoal. Pelo que se depreende do texto, nos diferentes biomas, encontramos ecossistemas diversos. Isto é, cada bioma pode conter vários ecossistemas. Alternativa correta, tá, galera? Se você ler a primeira linha do texto, ele fala exatamente isso, que um bioma ele é representado por um conjunto de ecossistemas que funcionam de forma estável. É justamente o que ele vai trazer na alternativa C, como a gente tinha debatido anteriormente. Portanto, seria a nossa alternativa correta. A alternativa D, os ecossistemas brasileiros apresentam maior diversidade biológica que os biomas. Já falamos sobre isso também. Incorreto. Né? O bioma, como ele engloba, pessoal, diferentes tipos de ecossistemas, cada ecossistema que forma aquele bioma, ele vai ter a sua própria biodiversidade. Então, logicamente, um bioma ele vai ter uma biodiversidade muito maior do que um ecossistema isolado na natureza. Portanto, a alternativa D, incorreta. Ficamos com a alternativa C. Tranquilo? Vamos finalizando. Última questão fala o seguinte: devido à sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta um dos mais complexos quadros de paisagem e sistemas ecológicos do planeta. Acerca destes biomas são feitas algumas afirmativas, assinale a incorreta. Então, cuidado com esse padrão de questão, pessoal. É para você marcar a alternativa que tenha a informação falsa, né? Tá certo? Que tenha uma incoerência, ok? Nos seus dados. Então, bastante atenção com esse padrão de questão. A alternativa A fala o seguinte: a caatinga é o único bioma comum em várias partes do mundo, com vegetação adaptada às condições de aridez. Xerófila. Xerófila é aquela vegetação adaptada ao clima seco, à falta de água, como as cactáceas, né? Representam a vegetação xerófila. Muito comum no bioma de caatinga, tá bom? Na alternativa A, pessoal, ele fala que a caatinga é o único bioma comum em várias partes do mundo. Pelo contrário, tá? Muitos autores trazem que a caatinga é o único bioma encontrado exclusivamente em território brasileiro. Tanto que muitas espécies que vivem na caatinga, elas são endêmicas daquele bioma, ou seja, só são encontradas naquele bioma. Então, a caatinga é um bioma marcado por um forte endemismo. Várias espécies só são encontradas dentro daquele bioma. Portanto, de cara, a alternativa A seria a nossa alternativa incorreta, é a que você deveria assinalar. Bom, vamos ver, né, por que você não marcaria as demais. As demais alternativas, pessoal, todas elas estarão corretas. Bom, como ele quer a incorreta, então você não as marcaria. Alternativa B. A mata de araucária é um bioma típico de regiões com clima subtropical, predominando o pinheiro do Paraná. Correto? A mata de araucárias localizada, né, lá na região sul do nosso país, ali lá do Paraná, Santa Catarina, certo? É um bioma que tem um clima subtropical, que é o bioma típico ali da região sul do nosso país. E a mata de araucária, pessoal, ela é uma floresta de coníferas, é uma taiga, a gente também chama, né, por esse nome. E o principal tipo de vegetação que nós encontramos dentro da mata de araucária seria o pinheiro do Paraná, tá bom? É a vegetação predominante dentro desse bioma. Portanto, a alternativa B está correta, você não iria assinalar ela. Alternativa C. Os Campos do Sul são formados principalmente pelos pampas gaúchos, com clima subtropical, região plana de vegetação aberta e de pequeno porte. Perfeito. Descreveu, né, as características aí relacionadas ao bioma dos pampas, também na região sul do nosso país. Clima subtropical,
né? Uma região com relevo plano, a vegetação aberta e também uma vegetação de pequeno porte, as chamadas gramíneas, o que é extremamente favorável para a criação do gado, né? Para a pecuária. Por isso que a pecuária é muito difundida na região sul do nosso país, porque as características do seu bioma possibilitam a criação do gado nessa região, nesse bioma. Portanto, como a alternativa C, ela também está correta, você não iria assinalar ela. Alternativa D. A mata de cocais ocupa uma área de transição entre a Amazônia e as terras semiáridas do Nordeste brasileiro. Sua vegetação é formada por palmeiras, como buriti, oiticica, babaçu e carnaúba. A mata de cocais, pessoal, também chamada de floresta de babaçu ou babaçual, ela seria um ecótono. Um ecótono é uma região de transição entre dois biomas, né? Tá certo? E o principal tipo de vegetal que nós encontramos nesse ecótono, nessa região de transição, seria exatamente o babaçu. Daí o outro nome da mata de cocais, né? Floresta de babaçu ou babaçual. Então, tudo ok com a alternativa D, você não iria assinalar ela. A alternativa é, para a gente finalizar, a Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos do mundo em espécies da flora e da fauna. Há grande diversidade de epífitas, como bromélias e orquídeas, né? A Mata Atlântica, junto com a floresta amazônica, pessoal, são as nossas florestas tropicais. E as florestas tropicais, elas são marcadas por terem uma altíssima biodiversidade, tanto em termos de flora, né, vegetais, quanto em termos de fauna, animais, tá bom? E dentro dessas florestas tropicais, pessoal, nós temos as chamadas plantas epífitas, como as orquídeas e as bromélias, que são plantas de pequeno porte que crescem sobre o galho de vegetais que têm uma maior altura, vegetais de grande porte. Esse tipo de relação entre a vegetação de pequeno porte e a vegetação de grande porte, né, é chamada de inquilinismo ou epifitismo. Daí essas plantas serem chamadas de plantas epífitas. Exemplo disso seriam as bromélias e as orquídeas, são muito comuns dentro das nossas florestas tropicais. Portanto, a alternativa é tudo ok, você não iria marcar ela, ficamos com a alternativa A, que está falsa. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês, um forte abraço e até a próxima.